Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós nesta noite. Eu não quero perder a oportunidade de parabenizar os pais que tiveram os seus filhos aqui na frente recitando versos. A gente percebe que existe um envolvimento, né, dos pais na vida dessas crianças. E eu, assim, fico muito emocionado porque de fato, eu cresci assim. E hoje a minha mãe, ela já está com 83 anos, está com Alzheimer, já não percebe mais nada ao seu redor, mas ela sempre me ensinava dessa forma e me obrigava mesmo a decorar aqueles versos, e ao mesmo tempo que ela me obrigava, ela orava pedindo um pastor. Mas ela pensava que era o filho mais velho. E ela sempre tratava o filho mais velho como se ele fosse o pastor, o futuro pastor, né? E Deus, assim, pela sua misericórdia e pela sua bondade, ele me conduziu por esse caminho do pastorado. E eu sei que começou por aqui, né? Os pais investindo na vida dos filhos. Isso é muito importante, vocês não têm ideia do que isso representa para a criança. Vocês não têm ideia, é muita coisa. Então, parabéns aos pais. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Acompanhe a leitura que farei a partir do verso 15 até o verso 24. Diz assim o texto: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós estamos hoje num clima de festa. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja e isso deve ser um motivo de grande alegria para todos nós. O autor do livro de Eclesiastes, ele escreve algo muito interessante no capítulo 7, verso 2, que ele diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Na verdade, o pregador aqui, o rei Salomão, ele não está fazendo uma crítica às reuniões festivas. Ele não está fazendo uma crítica a estarmos nos alegrando nos locais de festa. Mas ele chama a atenção para a necessidade de estarmos sempre pensando sobre a nossa vida em relação a Deus. De nós estarmos sempre refletindo sobre aquilo que somos, sempre pensando a quanto anda a nossa vida em relação ao Deus da nossa salvação.
E hoje, apesar de ser um dia festivo, nós estamos aqui reunidos para exatamente meditarmos, para pensarmos sobre essa nossa relação com Deus. Será que ela está, de fato, agradando a quem deve agradar, que é a Deus? Será que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida? Será que precisamos ajustar a nossa conduta para que o Senhor se alegre mais da nossa vida, do nosso proceder, dos nossos pensamentos? Então, é isso que nós devemos fazer sempre que a Bíblia está aberta. Pensarmos, meditarmos sobre aquilo que somos em relação a Deus. Nós cremos em um Deus soberano e que, por ser soberano, nada acontece que não seja pelo seu propósito. E o fato de nós estarmos aqui nesta noite é propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você estarmos aqui nesta noite. Então, talvez você esteja aqui porque foi convidado por alguém. E talvez você, nesse momento, esteja pensando, o que é que eu estou fazendo aqui nesse local? Poderia estar em outro local. Mas acredite, Deus tem um propósito e por isso você está aqui nesta noite. Então, eu convido você a meditar, a abrir a sua mente e o seu coração para aquilo que Deus tem a falar a você e a mim também. E mais uma vez eu te peço que curve a sua fronte para orarmos. Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio que tu nos dás de estarmos aqui. E queremos, Senhor, te suplicar que tu nesta noite, tu estejas através do teu Espírito instruindo a tua igreja. Não queremos ser instruídos por homens, Pai. Nós queremos ser instruídos pelo teu Espírito. E é por isso que clamamos, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós e que tu olhes para cada coração aqui nesta noite. Tu conheces os que estão aflitos, tu conheces os que estão ensoberbecidos, tu conheces, Pai, aqueles que estão entristecidos. Por isso, Pai bendito, sê propício a cada um de nós e fala conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um filme, ele já é antigo, eu não vou nem, assim, falar a data dele, que vocês vão dizer assim mesmo, poxa, pastor, tá velhinho mesmo, tá envelhecendo. Mas é um filme do Leonardo DiCaprio, o nome desse filme é A Origem. E nesse filme, o protagonista, ele fala uma frase muito interessante e que me chamou muita atenção. Ele diz assim mesmo, não existe nada mais perigoso que uma ideia plantada na mente de uma pessoa. Não tem nada mais perigoso do que uma ideia plantada na mente de uma pessoa. E eu diria mais, que não existe nada mais perigoso do que uma má ideia, um mau pensamento, um pensamento errado, plantado, enraizado na mente de uma pessoa. Isso porque a genetriz, o que gera, o que promove os nossos sentimentos, as nossas atitudes, tudo parte do pensamento, daquilo que temos na nossa mente. E se queremos, de fato, mudar o mal-estar dos nossos sentimentos, sejam quais forem eles, tristeza, depressão, ansiedade, angústia, medo, ódio, raiva, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter pensamentos corretos acerca de tudo o que está ao nosso redor, para que possamos ter os nossos sentimentos ajustados e assim as nossas atitudes ajustadas. Então, corrija os seus pensamentos, você terá os seus sentimentos ajustados e assim a sua conduta, a sua atitude mudada pelo que você pensa, pelo que você sabe o que é verdade, pelo que você passa a conhecer como verdade. É com essa visão que o apóstolo Paulo agora escreve a carta aos Efésios. Uma exortação para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos não deixassem germinar em suas mentes falsos ensinamentos ou falsos pensamentos, não apenas dentro da igreja, mas também nas suas famílias, nos seus relacionamentos, para que os pensamentos errados
sobre o mundo e sobre tudo aquilo que nos cerca, principalmente sobre aquilo que é Deus em nós, não nos prejudicasse. Nós não podemos deixar de destacar que o livro de Efésios ele foi um texto escrito quando o apóstolo Paulo estava na prisão. Então, quando nós consideramos isso, nós entendemos que o que ele está falando, de fato, era uma verdade na vida dele. Ele estava aprisionado, ele estava sofrendo as privações, ele estava sofrendo o abandono dos seus amigos, ele estava sofrendo questões de maus tratos no seu corpo, mas isso você não consegue perceber exposto na sua carta. Por quê? Porque o pensamento dele está ajustado quanto àquilo que Deus era na vida dele. Então ele não tinha pensamentos errados. Ele não tinha ideias erradas que pudessem lhe roubar a alegria de estar servindo a Deus, mesmo naquela condição tão terrível que deveria ser a prisão naquela época. No verso 15, Paulo apresenta a direção para onde nós todos devemos olhar. A verdade do Evangelho de Jesus. Nós devemos seguir essa verdade em amor. E quando todos estão olhando neste sentido, o corpo cresce. E para nós que estamos comemorando o aniversário hoje de organização dessa igreja, aqui está um ponto crucial, um ponto importante. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, todos nós, como membros da igreja de Cristo, do Senhor, nós precisamos ter na nossa mente, nós devemos ter a nossa visão ajustada para o lado correto da verdade do Evangelho de Cristo. O verso 15, ele fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação em amor. Sendo promovidos sobre a égide do Evangelho de Cristo. Todos com isso na sua mente, e aí então partindo para aquilo que deveria ser feito, que era a edificação em amor do corpo de Cristo. Então, como nós devemos fazer isso? O verso 17, ele nos ensina que nós não podemos imitar o mundo. Nós precisamos banir o pensamento do mundo, nós precisamos nos desatrelar completamente dos pensamentos errados que o mundo, por vezes e por muitas vezes, tenta imprimir sobre a família, sobre o indivíduo, sobre a própria igreja. Devemos pôr de lado essa antiga forma de vida. O antigo homem precisa ser colocado de lado. E a sua vida atual, nós não podemos imitar o ambiente do ímpio, o ambiente em que vivemos e que está sendo tão eivado de valores e pensamentos e ideias que corroem a nossa comunhão com Deus e que entristecem tanto o nosso Deus quando nós passamos a vivê-lo. E aí então nós precisamos estar sempre nos avaliando como nós estamos convivendo com o mundo. Nós estamos deixando que o mundo ele interfira nas nossas ações, no nosso pensamento. Nós estamos adquirindo os valores do mundo e aplicando-os à nossa vida. Que padrão você e a sua família têm buscado imitar? Que padrão você tem buscado imitar? Nós temos tido no mundo vários modelos e a própria sociedade hoje, com muita força, tem vindo sobre a igreja, quase que forçando a igreja a tomar determinadas atitudes ou adquirir certos comportamentos para que se torne mais receptiva ao mundo, para que se torne mais acolhida pelo mundo. E isso o apóstolo Paulo aqui está fazendo
uma consideração de que nós não devemos imitar de forma alguma o mundo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz a si mesmo: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês podem me seguir, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Que exemplo você tem sido para a sua família? Será que nós, como líderes nos nossos lares, será que nós, como igreja, que queremos praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que é desenvolver o nosso ministério de reconciliação do mundo, será que nós estamos servindo de modelo, primeiro para os nossos filhos, dentro da nossa casa, e segundo, fora do ambiente familiar? Nós temos sido vistos como modelos? Nós sabemos todos que isso não é fácil. Não é fácil ser um bom exemplo. E muitas vezes se precisa pagar um preço por isso. Eu sei que dá trabalho ensinar as crianças. Eu sei que dá trabalho colocar em determinado momento a criança, ela não está querendo, e você está insistindo, e você tem que decorar com ela o verso, para que ela possa entender melhor. Eu sei que não é fácil seguir a vida sendo um bom exemplo, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Será que nós poderíamos fazer como o apóstolo Paulo fez? Em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 12 a 13, ele diz assim: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo era amaldiçoado, mas ele abençoava as pessoas. Ele era perseguido, mas ele aguentava com paciência. Ele era insultado, mas ele respondia com palavras doces, com palavras delicadas. E aí no capítulo 5 de Efésios, verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se você é filho de Deus, você tem que imitar a Deus. Você tem que imitar a Deus e não ao mundo. E como igreja do Senhor, nós precisamos estar sempre retomando esse pensamento. A quem nós estamos imitando? Quem nós temos trazido diante de nós para que sigamos como modelo? O mundo ou o Evangelho de Cristo? O mundo precisa de referência. É isso que nós sentimos nos nossos relacionamentos. Quando conversamos com as pessoas lá fora, a gente percebe que o mundo carece de uma referência. E por isso, eu e você, nós precisamos imitar a Cristo e dizer para as pessoas: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você tem essa coragem de dizer para as pessoas: seja imitador do meu procedimento, como eu sou de Cristo? Você tem falado isso para o seu filho? Seja, meu filho, imite o papai, como o papai tem imitado Cristo. Quem você está imitando? É o que nós precisamos responder. E se você responder essa pergunta com honestidade, você vai ter a resposta de como está a tua família. Você vai ter a resposta de como está a tua igreja. Você vai ter a resposta de a quanto anda a tua vida com Deus. Quem você está imitando? Pensamentos errados, quando enraizados na nossa mente, a ignorância do conhecimento de Deus, levam ao estado de insensibilidade. Nós vamos nos tornando insensíveis. Percebam que essa é uma grande estratégia usada pelas diversas ideologias que nós estamos hoje sofrendo pressão. As pessoas vão nos apresentando modelos, ideias erradas, a fim de que
a gente esqueça do modelo principal que estamos seguindo, que é Cristo, e nos tornemos insensíveis a todas as questões que desagradam a Deus. Verso 18, ele diz assim mesmo: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Em outras palavras, ele está dizendo assim mesmo: olha, vocês precisam aprender a fazer uma leitura correta de tudo que está ao seu redor. Percebam as coisas erradas, sejam capazes de perceber as coisas erradas, assim como as coisas boas que Deus está fazendo. Seja capaz de perceber a ação tremenda de Deus na tua vida. E aí então você vai ter condições de saber que o caminho que você tem que seguir é o caminho do Senhor. E assim você vai estar se livrando de grandes abismos. Por que que o homem peca? Por que que o homem tropeça? Por que que o homem ele se lança sobre o lodaçal do pecado? Porque em algum momento da sua vida ele se torna insensível a tudo aquilo. E nós temos muitas coisas que vão nos tornando insensíveis. Nós estamos assistindo as novelas e nas novelas nós temos lá aquele casal que, poxa, seria tão bom se eles ficassem juntos. Eles só são adúlteros, mas um vai ter que deixar a esposa e a outra vai ter que deixar o marido, mas seria tão bom se eles ficassem juntos. E você fica até torcendo por eles. Você fica torcendo. E isso você nem percebe que você vai estar sendo dessensibilizado em relação ao adultério. Você é dessensibilizado a todo momento em relação à corrupção. Você é dessensibilizado em relação às necessidades do próximo. E nós vamos sendo dessensibilizado. E nós nem nos percebemos que, como igreja do Senhor, nós vamos nos afastando daquilo que o Senhor tem posto a nós como missão. Se as coisas não estão dando certo no mundo, por que imitá-lo? É uma pergunta que todos nós temos que ter diante de nós. Ora, o mundo está indo de mal a pior, por que eu devo imitá-lo? Será que eu vou querer essa desgraça para a minha vida? Será que eu vou querer a convivência com o mal para a minha vida, para destruir a minha casa, para destruir os meus relacionamentos? Nós precisamos entender que o mundo, ele é uma estrutura aonde essa estrutura ela tem sido deformada pelo próprio inimigo de nossas almas. E hoje nós vivemos em um contexto que nós chamamos de contexto pós-moderno, que traz muita coisa embutida nas suas ideologias, nas suas ações sociais, e que precisamos identificá-las para que possamos resistir a esses pensamentos errados, para que eles não criem raízes dentro da nossa mente. O mundo hoje, ele vive uma relativização das coisas. Tudo é relativo, nada de imposições, nada de absolutos, nada de afirmações categóricas. Todos estão certos e ninguém está errado. Ou seja, a Bíblia, ela é certa aqui. Ela tem um valor aqui. Mas lá fora, outros livros podem ser adotados. E nós vamos assim, vivendo um cristianismo inócuo, um cristianismo diluído. No mundo pós-moderno existe a privatização. Toda atitude é justificada como sendo uma opção íntima. É tudo no privado. Então, ninguém tem nada a ver com a minha vida particular. Eu vivo a minha vida e ninguém tem que colocar o bedelho, ninguém tem que dar opiniões sobre a minha vida. O que eu penso que sou interessa somente a mim. E a igreja não precisa de forma alguma estar interferindo nisso. Então, se eu penso que alguma coisa é errada ou certa, isso cabe a mim julgar, e não a eu julgar, não a igreja.
Secularização. Deus é um ser gerado na mente do homem. Nada mais que isso. Esse é o pensamento pós-moderno, essa é a ideia pós-moderna, que está presente em tudo o que olhamos neste mundo. Nos filmes, nas novelas, dentro das escolas, nas faculdades, para todo lado que você se dirige, isso é o pensamento que está sendo lançado sobre o cristianismo e tem alcançado vantagem sobre muitos de nós. E o resultado da insensibilidade, meus irmãos, é o pecado. É o abismo do pecado. O verso 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Crentes, famílias, igrejas, absorvendo o mundo para dentro de si. E nós vamos, até de uma forma muito inocente, trazendo para dentro dos nossos relacionamentos esses valores. Porque estamos todos insensíveis e por isso pecamos, falhamos e nem percebemos que vamos nos tornando incompatíveis com o texto de sede meus imitadores. Por que as pessoas hoje aí fora dizem que todo crente é safado? Todo crente não presta. Todo crente engana. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele foi evangelizar o dono de uma agência de turismo nos Estados Unidos. E enquanto ele estava falando de Cristo e da igreja, da importância de se congregar e tudo, aquele homem abriu a gaveta e mostrou um bolo de cheques. E esse bolo de cheques são todos de pastores que compraram passagens comigo e me passaram cheques sem fundo. Nós vamos nos desqualificando. Isso é uma ação do próprio diabo na vida da igreja, para que a igreja seja desqualificada diante do mundo. O verso 20, então, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim, não era para estar acontecendo isso. Não era para nós estarmos vivendo isso. Não é para o mundo estar pensando isso de nós. Porque o caminho que o Senhor traçou para a igreja é um caminho diferente. O pensamento que a igreja precisava ter na sua mente era um outro pensamento. As ideias da igreja deveriam ser outras e não as ideias do mundo. Eu quero concluir, meus irmãos, lendo o verso 21 em diante, que diz assim mesmo: se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele diz o seguinte: eu acho que ele ele pensou em alguém usando roupas sujas, e ele fala assim mesmo: olha, você precisa se dispor do velho homem. Então imaginem alguém com roupas sujas tirando essa roupa. Então nós precisamos nos dispor do velho homem, tirar aquilo que é comum ao velho homem, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as ações do velho homem. Nós precisamos nos despir delas. Nós precisamos pegar uma roupa limpa, que é o Espírito Santo, e nos revestir. Nos revestir no vosso entendimento. Ele diz assim: coloca um pensamento novo, um pensamento que agrade ao Senhor. Pensa corretamente sobre Deus.
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso que precisamos fazer. Mudar a nossa mente, para que todos os nossos sentimentos sejam corrigidos e, em consequência disso, as nossas atitudes sejam mudadas. E isso não é fácil. Existe um preço a ser pago. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Toma a tua cruz e então me siga. E esteja disposto a pagar um preço. E nós sabemos que o preço que temos que pagar não se compara ao preço que o próprio Cristo pagou naquela cruz. Ele fez naquela cruz o que eu e você não poderíamos fazer. Na primavera de 1980, uma mulher chamada Rose Ruiz, ela tornou-se a primeira mulher a cruzar a linha de chegada na maratona de Boston. Era uma maratona muito importante e muito conhecida naquela região. Então pense, uma maratona que por muitos anos, ou em todos os anos, somente homens venciam aquela maratona. E exatamente naquele ano, uma mulher surge nos 2 últimos quilômetros, liderando a prova. E à medida que ela corria em direção à chegada, todo mundo, assim, alegre e surpreso, afinal, uma mulher vai vencer. E aí, então, quando ela passa pela linha de chegada, todo mundo vai ao seu encontro. E então, colocam os lauréis na sua cabeça. E então ela é ovacionada e todo mundo a cumprimenta. E foi assim uma grande festa, todo mundo empolgado com aquele resultado. Mas, logo mais, as pessoas começaram a se perguntar. Ninguém a viu nos momentos iniciais da corrida. E as suas pernas? As suas pernas não têm uma musculatura de uma corredora. São músculos flácidos. E aí então as perguntas começaram e ela então começou a se defender e ela nunca assumiu. Mas as pessoas falam que ela entrou nos 2 últimos quilômetros. Veio pela linha de metrô e nos 2 últimos quilômetros ela integrou a corrida e venceu. E eu fiquei pensando, lendo essa história. Eu disse, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver comigo. Isso tem tudo a ver com o povo de Deus. Nós queremos os lauréis. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Nós queremos ter uma experiência com Deus. Nós queremos cada vez mais estar próximos do Senhor e experimentar do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos fazer parte de uma igreja poderosa. Mas nós não estamos dispostos a pagar o preço de uma preparação, como Rose Ruiz. Ela queria o prêmio. Ela queria o título de vencedora. Ela queria ser vista como uma primeira mulher que venceu. Mas ela não queria ter o trabalho de se preparar, de treinar, de correr por muitos dias em treinamento, de ter o desgaste físico, de ter a sua musculatura dolorida. Não. A mesma coisa nós. Nós queremos tudo isso, mas nós não queremos pagar o preço de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, para que possamos servir melhor o Senhor como igreja. Como igreja. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, mas o próprio Senhor Jesus, Ele disse que não seria fácil. Ele fala, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E ele disse mais: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como quem diz a si mesmo, vai em frente, persevere, porque eu estarei do teu lado. O trabalho não é em vão. Nós estaremos juntos. Eu estarei com você até a consumação do século. Em João 16 ainda fala mais. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tem um hino do nosso inário, é o hino número 49. Que ele fala sempre vencendo, é o título desse hino. Ele diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Se queremos de fato experimentar aquilo que Deus nos promete como vida abundante, nós precisamos pagar o preço de mudar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes para servir melhor ao Senhor. Dessa forma, nós vamos estar abençoando não apenas a nossa vida, não apenas nós seremos abençoados, mas aquelas pessoas que estiverem ao nosso redor, os nossos filhos, a esposa, o marido. Vejam quão maravilhoso está ao lado de uma pessoa que tem o seu pensamento ajustado à mente de Cristo. E o reflexo de tudo isso vem para a igreja. E a igreja, cada vez mais, ela vai estar alegrando ao Senhor, porque os seus membros têm o seu pensamento ajustado à mente de Cristo. Eu peço que você curve a sua fronte e ore ao Senhor.